Muito obrigada por esta manhã bendita. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela natureza, pelo ar que respiramos, pela água, Senhor. A água que saciamos a sede, a água que nos limpa, nos purifica. Obrigado, Senhor amado, pelos nossos corações que pulsam, Senhor, pelas células do nosso corpo, pelos nossos órgãos, Senhor. Obrigado, Jesus amado, pelos nossos pensamentos. Obrigado, Senhor amado, pela cama que dormimos, pelo teto que nos abriga, pelo alimento diário. Obrigada, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz, aonde nos deu, Senhor, o direito da vida eterna, Senhor, que é esta vida, aonde de fato nós devemos nos preocupar, buscar. Senhor amado, que a tua paz, o teu amor, Jesus, envolva esta terra, envolva os corações aflitos, aonde há mulheres, Senhor, com coração desalinhado, entristecido. Que a tua paz, Senhor, se faça presente. Visite, Pai amado, os hospitais, nos leitos, Senhor, de pessoas que choram, sem esperança, Senhor. Que a tua presença, Jesus, possa ser esperança a esses corações. Visita, Senhor Jesus, nos lugares mais ocultos, aonde há dor, aonde há pessoas aprisionadas, Senhor. Que a tua paz possa libertá-las, que a tua presença, Senhor, possa chegar em cada coração. Visita, Jesus, aonde há fome, aonde há órfãos, aonde há viúvas, Senhor. Visita, Jesus, aonde há guerras. Senhor, a tua luz é poderosa, Jesus, para transformar qualquer coração, qualquer ambiente. Nesta manhã bendita, nós pedimos a tua presença. E o que formos estudar nesta manhã, Senhor, possa clarear as nossas mentes, os nossos corações, para o propósito maior, Senhor. Envolve-nos, Senhor, na tua paz. A tua paz chegue em cada lar nesse momento. Espírito Santo de Deus, toque os corações, renova as mentes, traz o consolo e a paz. Amém. Amém, Jesus. Te louvo, Senhor. Amém. Bom dia, vamos lá, né? Se tiver alguém novo na área, seja muito bem-vinda. Nós estamos estudando o livro Neemias. E esse livro, gente, é um livro tão maravilhoso, né? A gente já está quase encerrando. Que delícia foi a gente aprofundar, né? Na leitura desse livro com vocês, eu amei, assim. Nossa, é uma marca, eu acho que isso é uma marca pra gente, né? Tantos clarões pro nosso ano. E hoje também nós vamos ter um clarão, né? E ontem nós falamos sobre o arrependimento, né? O arrependimento das gerações. Você olhar para as gerações e se arrepender por todos eles, né? E hoje nós vamos falar sobre aliança, né? E sobre o que o povo, ele decidiu obedecer. É o capítulo 10, tá bom? Faltam só mais 3 capítulos, né? Quarta-feira a gente encerra. Com Neemias, tá bom? Bom dia. Capítulo 10. O povo concorda em obedecer. O povo respondeu: em vista disso tudo, fazemos uma aliança solene. E ao registrarmos por escrito, nesse documento selado, estão os nomes dos nossos líderes, levitas e sacerdotes. O que assinaram e selaram o documento foram
o governador Neemias, filho de Acalias, e Zedequias, o sacerdote Seraías, Azarias, Jeremias. E aí foi trazendo, gente, até o capítulo 26, o nome de todas as pessoas, tá bom? Aí lá no item 28, o compromisso do povo. Então, o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo, viu que ele organizou todas as pessoas, né? E todos que haviam se separado do povo, os estrangeiros da terra, a fim... companhia de sua que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra, a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas e de todos que tinham idade para entender. Uniu-se aos seus líderes e assumiu um compromisso solene. Juraram que seriam amaldiçoados se não obedecessem à lei de Deus, dada por seu servo Moisés. E prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos, decretos do Senhor, nosso Senhor. Prometeram não permitir que as nossas filhas se casem com habitantes desta terra, nem permitir que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Também prometemos que se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias ou cereais para venderem no sábado, sábado era um dia santo, né, para eles, né, para vender no sábado, ou se qualquer outro dia santo, não compraremos dele. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos as dívidas. Além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo e do nosso Deus. Esse imposto também será usado para providenciar os pães da presença, as ofertas regulares de cereais e os holocaustos, as ofertas para os sagrados e as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel. Será usado para tudo o que for necessário para o trabalho no templo do nosso Deus. Fizemos um sorteio a fim de definir uma escala anual regular para que as famílias dos sacerdotes, dos levitas e dos povos tragam ao templo de nosso Deus a lenha para ser queimada no altar do Senhor, nosso Deus, conforme prescrito na lei. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos. Olha as primícias aqui, tanto dos bois como de ovelhas, conforme prescritos pela lei. Nós, os apresentadores aos sacerdotes que ministram no templo do nosso Deus, armazenaremos os produtos da terra nos depósitos do templo do nosso Deus. Traremos o melhor de nossa farinha e outras ofertas de cereal, o melhor dos nossos frutos. Eita, gente, hoje eu tô ruim, viu? Hoje tá ruim para ler aqui. De nosso vinho e de nosso azeite. Prometemos ainda entregar os levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzir, pois são os levitas que recolhem o dízimo em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão o acompanhará os levitas quando receberem esses dízimos. A 10ª parte de tudo que for recolhido como dízimo será entregue pelos levitas ao templo do nosso Deus e colocado nos depósitos. O povo e os levitas deverão trazer as suas ofertas de cereal, de vinho novo e de azeite para os depósitos e colocá-los nos recipientes sagrados, perto dos sacerdotes que ali estiveram ministrando, dos guardas das portas e dos cantores. Prometemos não descuidar do templo do nosso Deus. Rosane, a sua Bíblia é muito diferente, mas você pode ir lendo. É diferente, mas é o mesmo sentido, tá bom?
E é isso, meninas. Então, esse capítulo, o que ele fala nele, né? Aqui a gente fala sobre aliança, compromisso e fidelidade. O povo, lá a gente vai ver, após ouvir a palavra, né? Eles se quebrantaram lá no capítulo 8, não foi? Eles pediram para ler a palavra, então Esdras leu a palavra para eles. Será que eu tô precisando de óculos, gente? Mas embaralhou. Mas, gente, eu enxergo muito bem, mas acho que é porque é de perto, né? Ai, é porque eu olho pra tela aqui. O que acontece? Eu olho pra tela, existe uma luz. Essa luz de cá e essa luz de cá, acho que dá ruim. Então, aí lá eles pediram, né? Lá em Neemias 8, eles começaram a ler, né? Começaram a estudar, né? Ouvir a palavra de Deus, e Esdras leu para eles ficaram atentos. E aí eles passaram por aquele arrependimento, né? E aí eles, em Neemias 9, eles se arrependeram. No capítulo 10, né? É algo muito forte que é sobre a gente assumir publicamente um compromisso com Deus, né? Não é apenas uma emoção espiritual, mas era uma decisão correta de viver segundo a vontade de Deus. Então, ali, eles decidiram, né? A partir de agora, nós faremos tudo o que é certo, né? Tudo que é certo. Então, eles selaram ali uma aliança assinada pelos líderes, sacerdotes, pelo povo, declarando que eles não voltariam aos erros dos povos deles, né? Porque ontem a gente viu, né, que eles reconheceram ali, né? Eles pediram perdão, porque eles viram a gloriosa, né, mão de Deus sobre a vida de todo o povo. Só que eles, né, nem diante de tudo, né, eles foram lá até na parte em que Moisés, né, levou o povo pro deserto, para sair do Egito, né? Então, ele ontem, a gente na leitura de ontem, no capítulo 9, eles foram vendo todas as maravilhas, tudo que Deus já tinha feito por aquele povo, e mesmo assim o povo se mantinha no erro. E eles se arrependeram, né, sobre aquilo, e agora eles estão selando um compromisso com Deus, nosso Pai. Que lindo, né? Então, eles falam assim, olha, firmemente aderimos a tudo isso. O povo não apenas ouviu a palavra, né? Mas eles responderam com atitude, com fé, né? A gente não vive só de sentimento. A gente precisa de decisões claras e práticas. Foi o que a gente conversou lá no dia do quadro dos sonhos. Ai, é lindo, né? Ai, ouve a palavra com emoção, mas na hora das escolhas, escolhe sempre o errado. Não adianta a gente só ficar nesse sentimentalismo. A gente precisa ir para ação prática. E a ação prática é prática. Eu não preciso estar sentindo, eu não preciso querer. Eu não preciso gostar, eu não preciso fazer sorrindo, eu preciso fazer, eu preciso me ensinar, me educar, né? E é tão importante isso, né? Às vezes, por exemplo, eu, né? Vai pra igreja. Ai, meu Deus, mas hoje eu não... aí vai só quando o coração aperta, ou só quando o coração, ai, meu Deus, hoje eu tô feliz, eu quero ir. Não, gente. Esse compromisso, a gente tem que ir sem querer, ir sem motivação. A gente tem que fazer assim, a gente tem que ir treinando. Não é só quando, eu tô bem, não é só quando eu tô feliz. Vou pro devocional hoje. Hoje eu não tô bem, eu não vou pro devocional. Não, isso não pode. A gente tem que ter decisões claras. Vocês fizeram o quadro dos sonhos, não foi? Aí ontem você vê como que é as coisas, né? Eu coloquei assim, olha, eu pretendo me alimentar melhor. Foi uma das coisas que eu coloquei lá no quadro dos meus sonhos, né? Me alimentar melhor, bem melhor, né? Comer comidas mais saudáveis. Assim, esse ano de 2025, até que eu dei uma segurada bem, assim, sabe? Eu fui muito bem, assim. Mas às vezes eu também fui muito mal, porque... ficava trabalhando, às vezes não comia, esquecia,
aí não comi o que era para comer certo, sabe? Então a gente tem que comer para se nutrir, né? Eu tô comendo aqui essa beterraba por causa disso, eu tô comendo essa couve-flor por causa disso, eu tô comendo esse couve por causa disso. Você tem intencionalidade, né, no que você tá alimentando. Então isso é muito legal, você criar isso. Aí ontem eu tava muito cansada ontem, gente, eu fiquei muito cansada. E aí, né, porque foi um mover muito grande, né, gente? Essa semana foi um mover muito agitado. Quarta-feira, não foi? Aquele tanto de mulher botando um sonho no papel. Jesus, né? E aí, quando eu fico muito cansada, eu acabo agindo muito pelo impulso, assim, acelerada. Então, ontem eu comi bastante, assim, de manhã não. De manhã eu comi pouco. Eu comi um cuscuzinho, depois eu almocei tranquilamente. Foi um almoço bem gostosinho ontem. Fiz uma bananinha frita, que eu adoro. Comi umas verdurinhas na air fry, né? Um pouquinho de carne de panela. Foi uma comidinha gostosinha, assim, leve, tranquila. Aí, menina, depois eu fui de tarde eu só fui ladeira abaixo. Comecei a comer ruim. Fui resolver umas coisas, aí eu falei, gente, vamos tomar um sorvete. Aí fui na minha sorveteria preferida, tomei 2 bolas de sorvete. Aí cheguei em casa, depois lanchei de novo. Aí depois, não contente, eu fiz um macarrão para comer, vocês acreditam? E não foi um macarrão assim simples, foi um macarrão com muitas coisas dentro. Eu falei, gente, aí ontem eu falei, gente, eu coloquei no quadro dos meus sonhos. Não, amanhã eu vou me organizar. Amanhã eu vou me organizar. Tá vendo como a gente precisa, né? As nossas ações, elas precisam combinar com aquilo que a gente deseja. As nossas escolhas, elas têm que conversar com aquilo que a gente deseja, porque senão é só um desejo. E isso, gente, é pra tudo. Se eu falar assim, olha, eu não quero ser mais uma mulher fofoqueira. Às vezes você identificou aí que a fofoca é coisa que faz parte da sua vida. Então, o que eu tenho que fazer? Parar de andar com gente que gosta de fofoca, parar de seguir página de Instagram de fofoca, parar de estar em rodinha de fofoca. Quando começar a fofoca, sai fora. Quando pensar em mandar uma mensagem de fofoca, não vou fazer isso. Eu coloquei lá no cartaz dos meus sonhos, eu vou ser uma mulher muito melhor esse ano. Aonde você vê fogo, você sai fora daquilo ali. Então a gente precisa fazer escolhas e renúncias. Porque, gente, posicionamento é escolha e renúncia. O que me afasta dos meus sonhos, o que me afasta da mulher que eu desejo ser, eu tenho que dizer não. Não, não, não. E às vezes as escolhas que nós vamos fazer para a realização daquilo que eu coloquei lá, eu vou ter que renunciar a outras. Às vezes a gente acha que, né? Às vezes olha, Fernanda, eu preciso olhar para dentro da minha casa. Eu preciso olhar para o meu marido, eu preciso olhar para os meus filhos. Aí eu vou ter que olhar, né? Para minha agenda, eu vou ter que olhar para minha casa. Eu vou ter que ter atitudes que eu não tinha antes. Eu vou ter que ter um posicionamento que eu não tinha antes. E vai doer. Vai doer. Igual minha amiga falou que, ai, Fernanda, é muito difícil fazer jejum. É muito difícil fazer jejum. Né? Então, meninas, o povo, eles decidiram e eles colocaram tudo, né? Tudo que eles iriam fazer. Então, ele uniu-se aos seus líderes e assumiu um compromisso solene. Eles falaram em alto e bom tom. E às vezes, gente, a gente precisa falar isso. Fazer compromissos. Né? Você falasse, olha, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo. Quando vocês colocaram no papel os sonhos de vocês, vocês assumiram um compromisso com vocês
E com Deus, comigo não, foi com vocês. O que tá aí nesse papel de vocês foi um compromisso que vocês fizeram. O que vocês vão fazer com esse compromisso, minha amiga, vai dizer quem é você em 2026. Então, eu tenho apenas emoção espiritual ou eu tô fazendo um compromisso real com Deus? Como que eu tô, vivenciando aquilo que eu tô aprendendo, aquilo que eu tô lendo na Bíblia, eu vou na igreja, eu falo com o Senhor, eu peço perdão, mas na prática, como que tá sendo isso? Então, o povo, ele se comprometeu não mais misturar com práticas contrárias à vontade de Deus. Isso nos ensina a gente a viver com escolhas, com renúncias, com posicionamento. O que hoje eu preciso ajustar na minha vida para que eu possa viver de uma forma melhor, de uma forma santa, né? Eu preciso trazer santidade, gente, para a minha vida. Eu preciso me parecer com Jesus. E aonde eu estou agindo que eu estou totalmente contra a imagem de Cristo? A luz de Jesus, ela deve refletir na gente. As pessoas, elas devem olhar pra gente e enxergar Deus. Enxergar Jesus. Agora, se eu tô sendo aquela crente que o povo olha, meu Deus, é só crente da boca pra fora. Deus me livre de ser crente e parecer com a fulana. Olha, gente, a responsabilidade é muito forte isso, né? Vi, vai ficar tudo gravado lá na comunidade, tá? Tudinho. Então, nós devemos ajustar as nossas vidas para que a gente possa viver de uma forma santa, né? E para isso, o Senhor, ele deve ser a prioridade na nossa vida. Vocês viram aqui várias primícias, eles colocaram aqui, né? Várias coisas que para Deus seria primeiro, as ofertas, para Deus tudo seria primeiro. E na nossa vida também, né? Nós devemos trazer Deus como prioridade. A gente não pode negligenciar, né? Tempo, recursos, coração, obediência. Deus não quer sobras não, gente. Deus quer da gente as primícias. Primeiro, Senhor, nosso tempo para o Senhor, os recursos para o Senhor, o nosso coração para o Senhor. A primeira que eu vou obedecer é Deus, não é o mundo, não é as minhas convicções, não é o meu ego. Nós precisamos trazer o Senhor como prioridade. Prioridade. Né? E aí eu pergunto, onde Deus tem sendo prioridade na sua vida? Né? Ou apenas ela é uma opção na nossa rotina? Ai, então eles assinaram ali, é tão bonito, né? Eles assinaram uma aliança, né? E aliança, gente, ela é responsabilidade contínua, né? Assinar a aliança não era o fim, mas era o começo de uma nova caminhada, né? De um novo tempo. Tem pessoas que morrem de medo, né? De batizarem, morrem de medo de se tornar um cristão. E, gente, olha, você não vai, mas eu vou acabar com a minha vida, eu vou ter que deixar as coisas que eu gosto, eu isso, eu aquilo. Gente, você vai ser mais feliz. Quando eu fui me batizar, eu já falei isso pra vocês, eu tive muito medo. Muito medo. Eu tive medo das pessoas, eu tive medo, era como se eu quebrei muita coisa assim. Para chegar no batismo, gente, foi uma quebra gigante. E eu fiquei por muito tempo, gente, para decidir me batizar.
foi assim, eu não me batizei assim na emoção, não foi, gente, foi assim, uma decisão clara. E quando eu decidi me batizar, chega a vir um frio assim, ó, na minha coluna, né? E aí foi tão engraçado, porque eu lembro que na época a minha sobrinha falou mesmo, e aí eu tava decidindo me batizar. Aí eu não tinha falado ainda pra minha família é toda católica, né? E aí eu não tinha falado ainda pra minha família e tal. E aí quando eu tava assim, ai meu Deus, tem que falar com a minha mãe, E eu assim, meio assim, de falar com a minha mãe, né? Minha mãe tinha um pouquinho de receio. E aí, quando eu falei aí antes de eu falar com a minha sobrinha falou assim pra mim, tia, sabe o que eu sonhei? Olha que interessante, gente. Ela falou assim, tia, sabe o que eu sonhei? Eu sonhei você reunindo a família e dizendo que você ia ser pastora. Ai, gente, eu nunca me esqueço disso. Eu falei, meu Deus, mas eu vou me batizar. E eu fiquei pensando, gente, eu vou me batizar. E ela falou assim, e olha, eu sonhei você dentro de uma igreja. Foi lindo, assim, sabe? Ela falou, você colocava a mão nas pessoas, assim, sabe? Você colocava a mão num monte de pessoas e ia curando as pessoas. E eu falei, meu Deus. Gente, só de falar eu me arrepio. Meu Deus. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, é o meu batismo, né? E aí fui e contei depois pra minha família, minha mãe, ai filha, se é algo do seu coração, assim, né? Ela engoliu. Mas é engraçado, né? E a gente tem medo, né? A gente tem medo de às vezes assumir algo que vai ser melhor, um compromisso muito melhor. Às vezes eu tô falando pra alguém aqui que tá assim, ai meu Deus, será que eu vou mesmo? Será? Mas o que as pessoas vão pensar? Mas a minha vida, gente, você vai seguir a sua vida. E como eu digo aqui, a palavra, ela vai moldando o nosso caráter. Ela vai moldando o nosso caráter, né? O Senhor vai moldando o nosso caráter. Vai, minha filha, só se está no teu coração, vai, né? Vem, não demora não. Aceita, vai, faz o seu batismo. Depois você vai ver a transformação. Não, André, eu não tenho negócio de ser pastoral, não. Eu tenho meu compromisso aqui com as mulherzinhas que Deus me deu, com vocês, né? Não, mas pastora não. Eu tenho minha tarefinha aqui com vocês, amo minha tarefa, amo estar aqui, servir, né? É maravilhoso. Então, nós devemos ir sem medo e deixa que com o tempo as suas escolhas elas vão sendo moldadas. Se você entrar de cabeça, mergulhar na palavra, minha amiga, você vai mudando. Eu sou a prova disso. Eu fui mudando muitas coisas, meus pensamentos foram sendo moldados. A gente vai, né? Então, assine, né, esse compromisso. E não vai ser sobre perfeição, né? Quando a gente assume um compromisso com Deus, né? Quando vocês assumiram ali no quadro dos sonhos, tudo que vocês precisam, né? Olá, a Rosane falou, é uma transformação real. Olho para mim e vejo claramente que fui a quem sou eu hoje, né? É verdade, né? Lili, de alguma forma eu já estou pastoreando, né? É isso mesmo. Ai, meninas. Então, o que acontece? Ixi, eu esqueci. Eu ia falar algo muito importante. Me deu um branco agora. Não é sobre perfeição. Quando vocês colocaram os compromissos de vocês, as transformações que vocês querem viver, não só coisa material, comprar coisa material, mas isso também tá junto, assim, com relação a isso, né? Não é sobre perfeição. Você não vai, da noite pro dia, se transformar na mulher perfeita,
E nem vamos ser, porque o pecado tá no nosso DNA, né, gente? Isso tá em nós. Mas você precisa ter fidelidade constante. Por exemplo, ontem eu escorreguei total na minha alimentação. Eu super entendi, né? Mas o que acontece? Hoje hoje eu vou fazer direitinho, né? Hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. Olá, a Tânia aqui. A Tânia é pastora. A gente tem outras pastoras aqui, a Andréia, né? Sou pastora, cuido do Ministério de Mulheres. Que lindo, maravilhoso, viu? Então, olha que interessante. Então, não é sobre perfeição. Nós não vamos ser perfeitas. Vai ter dia que a gente não vai querer. Tem dia que a gente vai oferecer pouco. Mas o que a gente tem que pensar? É que mesmo assim, ontem eu deslizei, comi demais, não tem mais jeito. Aí eu vou agora escorregar no abacate e comer tudo que tá na minha frente. Não escorregar no abacate, botar o pé na jaca, né? E vou comer loucamente? Não. Eu vou buscar uma constância, uma fidelidade com aquele compromisso. E com as coisas de Deus também, gente, é da mesma maneira. O que você faz numa coisa, você faz em todas as outras. Né? Você faz em todas as coisas. Então, olha que interessante. Então, nós devemos buscar sermos constantes no seu compromisso, naquilo que você vai fazer. Então, Neemias 10, ela nos convida a gente renovar nossas alianças com Deus, a viver uma fé prática, né? A fé prática é ação, gente. Eu amo a Deus, mas por que eu amo a Deus? Para amar Deus, o que eu preciso? Para seguir a Cristo, o que eu preciso? O que eu tô fazendo? Que eu disse aqui, olha, eu vou fazer tal coisa. Né? Então, colocar Deus no centro das nossas vidas, assumir um compromisso que honre ao Senhor. Ó, aqui a gente tem várias pastoras, que lindo. Então, a gente precisa fazer isso, né? A gente deve se comprometer, né? E buscar. E aí, uma coisa, né? O que você precisa hoje? Dizer, Senhor, hoje eu quero me comprometer com o Senhor, isso. O que você precisa? Pensem, sabe? O que vocês precisam honrar com o Senhor? Né? Que em 2025 ficou faltando e que esse ano está só iniciando. Qual é o compromisso que você precisa fazer com Deus? Né? E se mantenha constante. Se mantenha naquela palavra. Cumpra o que tem que ser cumprido. Né? E aí, as decisões, gente, que a gente toma, elas vão reconstruir o nosso coração. Né? Aquilo que eu assumo de compromisso com Deus. E eu não tô falando de religiosidade, tá, gente? Porque às vezes a gente acha que assumir compromisso com Deus é religiosidade. Não é isso. Né? É uma transformação real, genuína, né? Escolhas conforme a palavra, né? Lá quando a gente decide, né? Quando a gente decide algumas decisões, quando a gente decide reconstruir, nós vamos fazer diferente, né? Então, a reconstrução, ela exige da gente essas decisões, né? E levando para o nosso coração, né? Levando para o nosso íntimo, né? Você como mulher, porque como você está olhando para você, como você está cuidando de você, né? O povo de Israel, eles não apenas reconstruíram, gente, os muros. Olha que lindo. Esse capítulo 10, ele mostra que eles reconstruíram a vida espiritual deles, a conexão com Deus, né? A restauração, ela não foi só no físico. E a restauração, ela começou quando eles decidiram mudar.
Então a reconstrução, ela nunca acontece por acaso. Ela começa com decisões intencionais e conscientes, né? Então, assim como eles, nós também precisamos dar passos claros para restaurar o que há dentro de nós. O que está quebrado aí, o que está quebrado na sua família, o que está quebrado dentro de você. E primeiro, gente, essa reconstrução, essa conexão, ela começa em nós e depois através de nós. Não adianta você querer mudar a sua casa se você não ajusta o teu olhar. Se você não perdoa, se você não transforma por dentro. Gente, a transformação, a gente viu sobre a influência da mulher. Assim como Neemias influenciou aquele povo a se levantar e restaurar os muros, vocês são as Neemias da casa de vocês. E para reconstruir fora, a gente tem que começar por dentro. E primeiro essa aliança com Deus, essa conexão com Deus, essa conexão com a palavra, é estar imersa nela, é trazer ela para a nossa vida sem peso, sem culpa, mas com vontade, falar assim, eu quero ser parecida com você, escolhas, e a identidade. Muro se fala de identidade. A identidade daquele povo foi reconstruída. Então nós precisamos fazer isso, né? Curada internamente, curada as emoções, né? Então, a reconstrução, ela nunca, gente, ela acontece por acaso. Ai, Senhor, como é o de repente de Deus. O de repente de Deus, gente, é um de repente que começou lá na raiz. O de repente é porque para as pessoas a sua vida mudou do nada. Mas quem viveu o processo sabe que não foi tão de repente assim. O de repente é um processo. E de escolhas diárias, de mudança, de transformação de rota, de correção. Né? Então, as nossas decisões, elas devem ser intencionais e conscientes. Né? Nós precisamos de passos claros para restaurar o que há dentro de mim e de você. O que precisa ser restaurado aí? Né? E aí, lá a gente viu também que ele falava assim, olha, não negligenciaremos a casa do nosso Deus. Antes de cuidar do nosso templo físico, nós precisamos cuidar do nosso templo interior. O coração, a mente, as emoções. Quais são as áreas da sua vida que você vem negligenciando? Que muros internos precisam ser reconstruídos? E não é para ficar triste, não. Não é para ficar triste. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui para ter a oportunidade de falar, meu Deus, eu preciso corrigir minha rota. Ainda há tempo à vida. Muitas pessoas hoje estão descendo à sepultura, gente. E para elas, o tempo delas já foram. Eu e você, nós estamos aqui, ainda há tempo. Há tempo para mim e para você. Não é para entristecer o coração, é para a gente falar, Senhor, me ajuda, eu quero fazer essa mudança aqui. Então, quais são as áreas da sua vida que você vem negligenciando? Você vem tampando, colocando debaixo do tapete? Que muros são esses que precisam ser reconstruídos na sua vida? E comece em você. Você precisa fazer o quê? Cuidar da sua saúde emocional? Como que tá aí? A mente barulhenta, inquieta, ansiosa, querendo carregar tudo com as suas próprias mãos. Gente, o que eu recebi de mensagem de mulheres esses dias? Fernanda, eu não tenho mais sonho. Eu me deparei, eu estou triste porque eu não sonho mais. Eu tô tão assim presa aos meus problemas que eu não consigo sonhar. Eu acho que minha vida não tem mais esperança. E eu entristeci com isso. E ontem eu conversei com uma jovem senhora, né? Uma jovem senhora que já veio no chá, uma mãezinha atípica.
É tão impressionante isso, né? Ela veio só num único chá meu, né? Que foi esse das mães atípicas. E uma mãe que luta, né, muito pelo filho. As mães atípicas, oh meu Deus, olha, que se tem anfitriã aqui, vamos abraçar as mães atípicas? Traz as mulheres. Eu sempre trago mães atípicas para minha mesa. Leve as mãezinhas atípicas para sua mesa, mas é para elas sem menino, é para ir elas sozinha. E aí ela foi no chá das mães atípicas e a gente se conheceu, né? Eu não conhecia ela, né, tal. E aí, engraçado, né, que aí domingo eu fui pra igreja, olha como que é as coisas, né? Domingo eu fui pra igreja e quando eu tava lá na porta, que eu cheguei, tava falando com as meninas, tudo, aí ela chegou lá. E ela frequentava outra igreja, e ela falou, Fernanda, você aqui, e a gente conversou, tal, ficou próxima. E o mais impressionante é que meu marido, eu já falei pra vocês, né, que meu marido cresceu, né, a família do meu marido, eles são evangélicos há muito tempo. Veio da avó, da mãe, a família, né? Então, meu marido conhece aqui em Sobradinho muita gente, né? Porque cresceu dentro de igreja e tal, né? E aí, o que acontece? Quando a gente chegou lá, a família dela toda conhecia ele. A família dessa moça... meu marido conhece os filhos, cresceu junto, teve aula na escola dominical com o pai dela, então foi assim, foi algo bem legal. E aí ela me mandando a mensagem, ela fez, olha, aí ela falou sobre isso, né, sobre sonhos, que estava sem sonhos, que se sentia entristecida, que se sentia cansada e que não conseguia mais ver, que era algo que ela estava pedindo muito para Deus. Então, às vezes, gente, a gente coloca coisas muito irreais. Às vezes, você não precisa falar que eu quero salvar o planeta, né? Eu preciso colocar ali, Deus, passos pequenos. Senhor, eu quero esse ano sonhar. Senhor, eu quero descansar no Senhor esse ano. Às vezes, se você tá assim, olha, eu estou sem sonho, Fernanda, esse ano. Eu estou sem sonho. Minha amiga, comece a colocar assim, eu quero descanso em ti, eu quero a tua esperança, eu quero estar nos seus pés. É ali que a gente começa. E a partir dali, os sonhos vão voltando, porque isso é uma desconexão. Às vezes a pessoa tá dentro da igreja, mas ela tá desconectada. Gente, não é religiosidade. É isso que nós devemos aprender. Estar dentro de um templo, isso não te valida a dizer que você está conectada. Né? Então a gente precisa fazer isso. Então, cuidar. O que você precisa cuidar aí hoje? Restaurada, né? Restaurar hábitos espirituais, começar a oração, uma conexão maior com Deus, se libertar dos pecados, dos bichinhos de estimação que te afastam, curar feridas que foram ignoradas. E uma outra coisa, a gente precisa priorizar valores e viver com propósito. Às vezes a gente está só em busca de coisas materiais, As coisas materiais são importantes? São demais, né? A gente pode crescer intelectualmente, a gente pode crescer financeiramente. Quando eu cresço, isso não é errado, gente. A gente tem que tirar essa cultura da cabeça de achar que a pessoa que trabalha, que ganha dinheiro, ela é errada. Não, gente. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode sim querer ter seu dinheiro, você pode sim financeiramente crescer, ajudando outras pessoas, você pode sim ter uma casa boa, sonhar em ter uma casa melhor, sonhar em ter uma vida melhor para os seus filhos. Sim, você pode. Mas isso não pode estar acima de todas as outras coisas. É Deus primeiro e as outras coisas vão sendo acrescentadas, né? Então, os nossos valores, os nossos interesses materiais, elas não devem sobrepor os nossos valores. O mundo, ele não deve escolher por nós.
Quando a gente escolhe os nossos valores, quando escolhemos os nossos valores, o mundo, ele é passado assim, né? Se eu escolho o mundo, eu viro as costas para os meus valores. Isso é muito claro, gente. Então, tem um compromisso maior com você, tem um compromisso maior com Deus, né? Deus, ele se compromete com a gente. Então, reconstruir a vida, gente, não é apenas só sobre melhorar a nós mesmos. Eu me fechar no meu mundinho. Eu já falei isso pra vocês, quando eu entendi que o meu compromisso, a minha tarefa naquele momento era cuidar da minha casa, era priorizar a minha casa, era sair do trabalho, voltar pra dentro do meu lar. Aí eu comecei a cuidar, os muros começaram a serem levantados. Mas aí o que eu fiz? Eu me fechei. Não, eu preciso cuidar da minha casa. Eu não posso fazer mais nada. Eu tenho que cuidar só da minha casa, eu tenho que cuidar só dos meus filhos, eu tenho que cuidar só da terapia deles. E aí eu fui me perdendo de mim. Eu fui entristecendo, a depressão foi voltando. Por quê? Porque, gente, eu e você não fomos feitas só pra gente olhar para os nossos interesses pessoais. Nós somos feitas para viver em comunidade, nós somos feitas para viver dentro de uma sociedade. E dentro de uma sociedade, eu preciso ser atuante como cristã. Eu preciso pegar essa luz e colocar para outras pessoas verem. Então, a gente precisa servir um propósito maior. E Jesus fala, né, para Pedro: Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. Ele pergunta 3 vezes, porque 3 vezes Pedro negou Jesus. E o Senhor aparece para ele depois, né, para os discípulos, aparece para ele e fala: Pedro, você me ama, Pedro, você me ama, Pedro, você me ama. E o que ele fala? Apacenta as minhas ovelhas. Se você diz: ama Jesus, eu preciso servir, eu preciso ser luz para outras pessoas. Eles se comprometeram, né? O povo lá se comprometeu à obra de Deus, à comunidade, à próxima geração. Tá vendo? Nunca é só sobre nós. Né? Minha vida aponta apenas para os meus interesses ou para um propósito de Deus? Quem é você nessa sociedade? Quem é você? O que você está fazendo? Então, para construir o coração e a gente alinhar a vida com o que Deus deseja fazer em nós, a gente precisa... que hábitos eu preciso abandonar para crescer espiritualmente? Que disciplinas preciso desenvolver para fortalecer a minha fé? Que relacionamentos eu preciso ajustar para proteger meu coração? Às vezes está andando com pessoa tóxica, está andando com pessoas que te ferem, tá andando com pessoas que te coloca para baixo, que te leva para lugares onde não é para você estar. Que compromisso eu preciso assumir hoje para me tornar quem Deus me chamou para ser? Quem Deus te chamou para ser, minha filha? Você tá mais próxima dela ou você tá fugindo dela? Então, gente, reconstruir os muros, ela vai mais do que um desejo, ela é uma decisão. Então, decisões constroem destinos. O que vocês colocaram no quadro dos sonhos vai depender muito de vocês. O que eu coloquei no quadro dos meus sonhos vai depender muito de mim. Então, decisões constroem destinos. Compromissos moldam o coração. E o propósito, gente, quando a gente segue alguma coisa, ela dá sentido à caminhada. Como eu vejo mulheres: Fernanda, eu tô perdendo pra depressão. Fernanda, eu estou na depressão. Fernanda, eu tô sem sentido, eu estou sem sonhar. Às vezes você está sem sonhar, minha amiga, porque você não tá ajudando outras pessoas a sonharem. Comece a ajudar outras pessoas a sonhar, você vai ver que tu vai sonhar também. Comece a declarar sobre a vida das pessoas, que você vai ver Deus se movendo ao seu favor. Às vezes tá presa aí só no seu mundinho. E aí, gente, eu quero só trazer algumas coisas antes da gente encerrar aqui. Que eu fiz uma anotação. Peraí, que eu vou trazer aqui pra vocês. Peraí. Algumas 5 decisões pra gente reconstruir o coração, né? Então, não dá pra avançar. Primeira coisa,
pra gente decisões pra gente reconstruir o nosso coração, a gente reconstruir por dentro. Então vamos lá, 5 decisões que a gente precisa tomar. A primeira é que a gente deve decidir curar antes de continuar. Né? Então não tem como, gente, a gente avançar carregando feridas antigas. Você precisa decidir encarar a dor com Deus e não se esconder. Você precisa olhar, não, eu já perdoei. Você sabe que lá no seu íntimo você não perdoou. Lembra que a gente falou aqui sobre honrar as pessoas? Nós falamos de restituição. Às vezes você está precisando restituir. Então leva primeiro as dores não resolvidas para Deus. Busca a sua cura emocional, espiritual. Perdoa, inclusive a si mesma. Às vezes tem mulher que está caminhando se automutilando, se auto-prejudicando. Por quê? Porque vive com um coração que não se perdoa. Coração curado caminha com leveza. Então, decida se curar. Decida enfrentar isso aí que tá te apertando. Decida, né? Decidir cuidar da vida espiritual diariamente. Aproxime-se de Deus, Ele vai se aproximar de você. Separa um tempo fixo para oração, para a leitura da palavra, o que a gente já está fazendo aqui, mas faz você também sozinha. Diminuir as distrações que roubam a intimidade com Deus. Priorizar a presença. Não ficar assim, ai meu Deus, eu quero, né? Não é por performance, gente. É porque você quer estar aos pés do Senhor. Mulher forte espiritualmente constrói uma vida estável, gente. Tudo vai começar em Deus. Em Deus, então decida cuidar da sua vida espiritual diariamente. Isso não negligencia. Não negocia isso. Não negocia isso com distrações. Não negocia isso com o seu cansaço. Não negocia isso com a sua preguiça. Decida cuidar da sua vida espiritual. Esteja aos pés do Senhor. E outra, decida proteger o coração e os pensamentos. A gente leu muito sobre isso no livro Campo de Batalha da Mente. Então, nem tudo merece acesso ao seu coração, gente. Nem tudo eu preciso me envolver. Nem tudo eu preciso me meter. Nem tudo eu preciso estar lá no meio das coisas, gente. Em 2026, decida vigiar o que entra. Então, cuidado com o que você assiste na TV cedo, ou as notícias que você anda se enfiando, né? Nesses profetas aí do desastre. Cuidado com tudo isso. Proteja o seu coração. Filtra os conteúdos, filtra as conversas, filtra os relacionamentos. Sabe aquelas pessoas tóxicas que te deixam pra baixo, que só fala bobeira, que só fala coisa que não presta? Sai fora disso daí. Combate os pensamentos de culpa, de medo, de comparação. Lembra que seus pensamentos, ele não deve ser um bichinho desgovernado, não. Um cavalo sem rédea, não. Ela precisa de rédea. E os teus pensamentos, eles não devem ficar flutuando aí na sua mente, fazendo um monte de ninho, não. Você deve controlar os seus pensamentos. Para de viver pensando sem pensar no que tá pensando. Nem tudo merece acesso ao seu coração. Então, vigia os teus pensamentos. Tá com pensamento de culpa? Combate com versículo. Eu tô com pensamento de medo? Combate com versículo. Traz a palavra pro teu coração. Pensamentos alinhados geram decisões saudáveis. Gente, declarar a verdade da palavra sobre nós. Declarar a verdade da palavra sobre nós. Não mais do que isso. Então, se o pensamento, ele não te acrescenta, sai fora disso daí. Então, decida proteger o seu coração e os seus pensamentos. E outra coisa, decida viver com valores, não por emoções.
Hoje eu quero, amanhã eu não tô bem, eu não quero. Pare com isso. Decida pelos seus valores, o que a palavra diz. Quais são os valores que Deus nos entregou, a palavra. Decida por ela, independente se você tá emotivo ou não. Emoção confunde. Enganoso é o coração do homem. Então, cuidado com isso, com essas... eu preciso estar emotiva. Não precisa estar nada disso. Você precisa fazer o que tem que ser feito. E isso, Alice deu uma ideia maravilhosa também. Os hinos, a música. Tá com um pensamento muito triste, desanimado. Combate com a música. Começa a cantar. Eu faço isso aqui, gente. Eu, nos momentos mais assim, que eu tô angustiada, que eu tô preocupada, que os problemas vêm com tudo, eu pego uma música. Teve uma época que foi até uma música que eu usei num roteiro do Exército. Nossa, eu me arrepio só de pensar. Eu coloquei eu tava... Eram uns dias muito difíceis, assim. Eu tava vivendo uns dias muito difíceis. E aí... Gente, eu peguei aquela música... É uma música linda, que chama assim... Ouça o Barulho. Que foi, inclusive... Eu tava tão naquela... Tava numa fase tão difícil, eu não tava enxergando ali algumas coisas, estavam muito difíceis pra mim, assim, foram tumultuados. E aí foi quando eu peguei aquela palavra do Vale de Ossos Secos. Quando eu li aquela palavra, eu falei, meu Deus! E aquela palavra virou um roteiro lindíssimo que chama O Exército. E aí eu achei uma música... que tá na minha playlist, inclusive, né? Que se chama Ouça o Barulho. Aí a música fala assim: algo novo começou, a nova estação chegou, ouça o barulho. A música é uma música forte. Gente, eu cantava aquela música de noite, como esses dias também pra mim. Esses primeiros dias do ano foram muito loucos, assim, né? Eu adoeci, nossa, foi tanta coisa. E só as notícias. Pá, pá. E aí, tem essa música que eu ando cantando muito. Ela é cantada, amiga. Essa música que eu ando cantando tanto, vocês andam vendo eu postando tanto no meu Instagram. É uma música que eu tô declarando ela dia e noite na minha vida. Então, quando você estiver entristecida, pega uma música e vai declarando aquela música, vai declarando aquela música. Eu tô cantando essa música agora, gente, dia e noite. Dia e noite. Eu vou colocar lá no grupo, tá bom? De novo. Então, decida viver com valores e não por emoções. Em 2026, você deve escolher não guiada pelo impulso, gente, mas pelos princípios do reino. O que a palavra diz para você é sobre isso, né? E aí um versículo que ele vai estar inclusive no roteiro do culto no lar, que ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Então, defina valores espirituais claros, dizer não ao que fere os teus princípios. A gente precisa fazer isso, né? E decidir se comprometer com um propósito maior, né? Reconstruir o seu coração não apenas para si, mas para servir, para ser luz na vida de outras pessoas. Fomos criadas em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós devemos servir, gente. Investir em outras mulheres, viver para deixar um legado espiritual. A gente falou sobre legado aqui, né? Uma mulher que ela é alinhada com propósito, ela vive com sentido. Ela não vai viver mais essa vida, para onde eu vou, quem eu sou. Não, minha filha, quando tu se engaja dentro de um propósito, rapaz, você começa a fazer, a acontecer, coisa grande. Você fala, meu Deus, sou eu mesmo. Sim, Deus vai te dando audácia. Deus vai te dando ousadia. Você vai.
Então você tem que ter um valor maior e declare sobre a sua vida, olha, gente, se for uma virada de chave, Deus vai construindo na gente, né? E a gente precisa se observar. Ano passado, eu tive uma virada e foi muito rápida. E depois que eu fui ver essa virada, porque não foi nada intencional, eu falei, agora eu vou fazer isso. Não. As coisas foram acontecendo porque Deus vai te dando ousadia. Eu comecei a declarar sobre a vida das pessoas. Com autoridade, com fé, com confiança. Abrindo a minha boca mesmo para declarar sobre a vida das pessoas. No chá da virada, eu fui de uma por uma. Tinha mais de 80 mulheres. E eu fui declarando na vida de uma por uma. E eu falei, meu Deus, a Giovana, mãe... Aí eu falei, Giovana, eu precisava fazer aquilo. Então eu comecei a abrir minha boca para declarar sobre a vida das pessoas. Declarando. Então, mulher, começa a fazer isso. A Andrea falou, sim, Deus dá ousadia. Esse ano eu tenho declarado sobre o ano da virada em todas as áreas. Que bênção, Andrea. Então, nós precisamos ser essa mulher que vai ser luz, vai ser sal. Está declarando na vida de outras pessoas. Ontem eu fiz uma postagem, porque é muito claro isso. Como eu comecei no chá de mulheres. Alguém aqui viu um Reels que eu postei? Tem eu falando na mesa. Ali dá pra ver nitidamente a Fernanda como tava. Vocês viram? Quem viu? Um Reels? Quem viu? Ó, a Débora viu. A Zefa viu. A Elaine viu. Olha, muitos de vocês viram. Vocês viram como que eu tava na mesa? Vocês viram como que eu tava? Eu tava, acho que basicamente onde eu tô aqui com vocês. Ali, muito ferida. Vocês viram o meu rosto? Minha fisionomia, meus ombros caídos, insegura, falando. Observa lá pra você ver. Tristeza no olhar. Né? Não era timidez. Eu não sou tímida. Nunca fui tímida. Nunca fui. Timidez nunca foi nunca fui. Onde sempre cheguei em todos os lugares, já converso, falo com todo mundo, sempre fui assim. Do jeito que eu sou aqui com vocês, eu sou assim em todos os lugares. Pode ser um lugar novo, uma pessoa nova, eu sempre converso, nunca tive esse travar na minha vida, né? Sim, intimidada, né? Então, e Deus, ele vai mudando a gente. Deus vai mudando, ele vai moldando, gente, ele vai nos dando ousadia. Ele vai nos dando ousadia, o Senhor vai nos entregando, e a gente precisa só começar. A gente só precisa começar. Eu tava precisando de cura, né? E foi essa mesa aqui que me curou. Enquanto eu comecei a cuidar de mulheres, o Senhor foi curando as minhas feridas, foi restaurando, foi tratando. Então, quem não viu esse vídeo, depois vai lá ver. Comenta, ajuda a prof. Comenta lá, vê o que você vê. E aí, de repente, eu já tô lá declarando na vida da mulher. Já tô ali de pé declarando na vida da mulher. Né? Dizendo, então, é assim, gente. Nós precisamos assumir uma posição e confiar, porque o Senhor vai fazendo a obra. Vai fazer. Tá no meu no Instagram, no Reels. Tá no Reels. Então, se você tá aí, meu Deus, eu quero uma rota nova, eu quero algo novo em 2026, a nossa comunidade está com as portas abertas. Você tem essa oportunidade de servir, de ser transformada, porque eu vejo vocês
indo muito além de mim, né? Como a Andréa ontem apareceu aqui falando, né? Olha, que lindo. André, eu profetizo ousadia na vida das mulheres nesta manhã, em nome de Jesus. E é isso. Nós saímos desse lugar de dodói para declarar vida em outras mulheres. Então, se você quer transformar sua vida, se você quer viver algo novo, venha para a nossa comunidade, não perde a oportunidade, gente. Olha, mudança exige da gente ações. Ações. Então, que você seja essa mulher que tem ações. E se você quer começar, minha filha, já vem para a nossa comunidade. As vagas da comunidade estão abertas. Você vai ficar por um ano. Depois, se você quiser renovar, você pode renovar. Durante esse ano, você vai crescer como mulher. Você vai desenvolver habilidades. Você vai ser uma anfitriã. Você vai conhecer a palavra. Você vai levar a palavra de uma maneira linda, leve, alcançando os corações. Então, vem. Não perde. Ai, Fernanda, isso aí é coisa de gente cheia de desculpa. Cheia de desculpa. Então vem, me chama aqui no direct. Se você quer ser um anfitriã, se você deseja construir um novo na sua vida, vem. Vem pra cá que eu tô, esse ano é ano de avanço na comunidade. Mulheres vão crescer naquele lugar. Em nome de Jesus, eu já tô declarando sobre a vida delas. Elas vão crescer, elas vão crescer, elas vão romper. E o nosso primeiro crescimento vai ser o nosso encontro. Em abril nós vamos ter o nosso primeiro encontro, que inclusive eu convidei vocês também, né? Vai ser lindo, vai ser no Hotel São Marco, vai ser maravilhoso. Como faz para entrar no grupo? Emily, qual grupo que você quer entrar? Da comunidade ou do devocional? Da onde? Ó, a Débora colocou no quadro dos... Débora, você colocou no quadro dos sonhos? Tira a foto pra mim ver, manda pra mim. A Débora disse que colocou no quadro dos sonhos. Já foi realizado o meu primeiro sonho, que foi ir ao encontro em abril. Eu consegui as passagens. Que lindo, tá vendo? Sim, se a gente põe fé, né, naquilo, Deus realiza. Fátima, você quer os dois? Me chama quando terminar. É aqui em Brasília, Sandra. Vai ser aqui em Brasília, é onde eu moro, né? Quem quer entrar na comunidade e quem quer entrar no devocional, terminou aqui a live, o que você vai fazer? Você vai me mandar um direct agora. Fê, me manda um direct que eu vou encaminhar. Quem quer entrar na comunidade, eu vou encaminhar você para Sabrina, que ela vai te explicar tudo direitinho. E quem quer entrar no devocional, manda só o link, tá bom? Ou as duas coisas, você coloca, Fê, eu quero entrar na comunidade e quero ir pro devocional. Me manda agora. A gente faz a oração, você já me manda, porque senão perde no meio das mensagens, tá bom? Então vamos orar, né? Então vocês entenderam o recado, vamos começar, né? Maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esta semana onde nós crescemos tanto, Senhor, aprendemos tanto com a Tua palavra. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo que nos move, nos ensina, nos corrige. Possamos ter um final de semana abençoado, que os nossos olhos, Senhor, possam estar atentos àquilo que o Senhor deseja fazer em nós. Senhor, que nesta manhã mulheres decidam, Jesus. Decidam viver uma vida segundo a Tua vontade. Que decretos novos, Senhor, possam ser escritos. Um tempo novo, Senhor, na vida dessas mulheres. Em nome de Jesus. Nós queremos Te agradecer, Senhor. Abençoe nosso final de semana. Esteja com cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ai, queridas, muito obrigada. Foi muito bom, né? Sextou. E foi grande hoje, né? Ai, gente, segunda-feira a gente tenta até 8 horas da manhã, eu prometo. Tá bom? Beijos. Beijos, beijos, beijos. Maravilhoso, né? Isso mesmo. E quem quer entrar na comunidade, me manda um direct agora. Vai lá, manda uma mensagem. Fê, eu quero entrar na comunidade, tá bom? Beijos. Até semana que vem. Tchau. Josi, eu tenho uma comercial, que é a Sabrina. A Sabrina é minha amiga que me ajuda no comercial, que ajuda com vocês, né? Que quem quer entrar na comunidade, quem tem dúvida, ela te ajuda a fazer tudo isso, tá bom? Então fique tranquila. Sabrina é o nome dela. Beijos.